Vamos lá, turma, por mais uma, continuando a nossa apostila. Lá na página 9, no finalzinho, que diz assim: aspectos sociológicos da educação. Educação e sociedade. Aspectos sociológicos da educação. Continuando. A educação como um processo socializador. O que é isso, professora? A educação consiste na socialização das novas gerações. Socialização é um processo permanente e responsável pelo ajuntamento aos padrões culturais vigentes. Ideias e costumes são resultados da vida comum. Recebemos herança cultural e acrescentamos coisas novas. Cada sociedade possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos um modo irresistível, ou seja, sistemas educativos foram e são influenciados pela economia, política, religião e pelo desenvolvimento da cultura. A sociedade não poderia existir sem que houvesse em seus membros certas homogeneidade exclamada pela vida coletiva. O que isso quer dizer pra gente, turma? Educação consiste na socialização das novas gerações. É essa geração que vai passando, A cultura familiar, de modo individual, de modo coletivo, tá bom? O grupo mesmo, que tem o mesmo pensamento que o nosso. É isso que quer dizer essa educação como um processo socializador. Continuando, a educação como técnica social, que diz assim: a educação pode ser utilizada como um fator conservador, mantendo, pois, a ordem social e como um fato construtivo de transformação consciente e intencional da ordem social vigente, isto é, como fator de mudança social. Sendo assim, a educação é inovadora ou conservadora de acordo com o contexto histórico e social que se manifesta. Aí temos o quê? As técnicas sociais, conservadora e transformadora, tá? Eu vou ensinar para vocês a diferença entre elas, tá? Prestem atenção, tá? Que isso pode ser matéria de prova. Conservadora. A educação é responsável pela perpetuação cultural. Ou seja, o que você traz do passado, tá? Aquilo que você adquiriu e não tem mudança, tá? Aquilo que a sua mãe te passou, aquilo que os seus avós te passaram, tá bom? Essa é a conservadora. E já a transformadora, o nome já diz transformação. Conservadora é que conserva, não é isso? Conserva a cultura já existente na nossa educação pessoal, educação da sociedade. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu modo de comportar na sociedade, cada um tem o seu modo de agir. Essa é a conservadora. E já a transformadora transforma. A educação vai entrar na sociedade e na responsabilidade de criar seres pensantes e questionadores, ou seja, a nova cultura. Ela vai estar, o ser humano, a criança, ela vai estar disposta a aprender coisas novas.
tá? E questionar, eu concordo, eu não concordo. Essa é a diferença entre elas. A conservadora já vem de berço, tá? Nós já temos a cultura. E a transformadora, ela está disposta a aprender a cultura local, as culturas novas, né? Que possa agregar o seu conhecimento acadêmico, a sua vida pessoal. Que ela venha ser aquela pessoa questionadora, a pessoa pensante e que coloque a sua opinião para fora, tá bom? Continuando. A proposta inovadora ainda tem resistência por conta das mentes. Verdade. O que é isso, professora? São assim, deixa eu dar um exemplo para vocês. A transformadora, ela veio trazer seres pensantes. E muitas das vezes a gente tem aquela mente assim, não, é aquilo ali, não quero saber o que tem aqui, o que tem ali, é aquilo ali que eu sei, é aquilo ali que eu vou seguir. E nós, educadores, nós da sociedade, estamos no século que tudo mudou. Antigamente não é o que é agora, agora é o novo. Então, nós temos que ter essa mente aberta para ter a conquista do novo na nossa vida. Combinado? Continuando. Conceitos básicos da sociologia. 1. Fato social. O que é isso? Externo ou indivíduo, né? Externo indivíduo existente antes do indivíduo, ou seja, regras pré-existentes. O aluno, né? A educação rígida que já existia, tá bom? É isso que quer dizer o primeiro. Exerce uma coação sobre o indivíduo. Se não houver cumprimento de regra, há punição. Opa! A vida é assim. A vida tem regras. E se você sair dessas regras, fizer uma coisa errada, há uma punição. Não é verdade? O aluno, a educação, né? Educação rígida que temos que ter, né? Que já existia, as regras de convivência, que temos que aprender a respeitar, que não podemos pegar aquilo que não é nosso, ensinar isso para nossos alunos, porque se pegar, sabe que vai ter uma consequência, se você bater, você vai ter uma punição. É isso que é o fato social. Já a interação social, o que é isso, professora? É uma ação coletiva executada por vários indivíduos, com vista na intenção de objetivos comuns ou individuais, ou seja, o relacionamento entre eu e você. A nossa vivência de sala de aula, a nossa vivência na área dentro da escola, tá bom? O respeito que você tem que ter por mim e eu tenho que ter por você. Esse vem trazendo essa interação social. Como vamos ser inteirados socialmente? Como eu tenho que interagir com você, como você tem que interagir comigo, tá bom? 3. Grupo social. O grupo social, ele tem 2 conjuntos, tá? O primário, que ela vem, é a sociedade familiar, que vem trazendo assim pra gente. Primário, pessoal, linguagem informal, é a relação de proximidade e intimidade que convivemos. Exemplo, pai, mãe, filho, ou seja, é o contexto familiar da educação que vem de casa. Esse é o primeiro, tá? A primeira relação, o primeiro contexto social. A educação, ela vem de casa. A gente fala muitas vezes isso, não é verdade? Segundo, secundário,
pessoal, linguagem formal é a relação da formalidade na sociedade. Exemplos: colegas do trabalho, curso, professor, aluno, religião, ou seja, uma nova sociedade. O primeiro primário, linguagem pessoal, pessoa. Nós nascemos já numa sociedade familiar, onde tem madrinha, padrinho, onde temos avós, avós, primos. Nós temos que o quê? Nos enquadrar nessa sociedade. E já o secundário, ela vai trazendo uma sociedade nova, onde... Voltei, turma, me perdoa, tive um probleminha aqui no telefone, me perdoa, vamos lá. Continuando. Então, essa grupo primário e secundário, vocês pegaram? Então, continuando. 4. Estratificação social. O que é isso? É um processo que coloca o indivíduo de uma sociedade em camadas sociais. Atualmente, predomina a estratificação de acordo com as condições econômicas. Somos separados em estratos pela situação financeira de cada um. Opa! Estratos? Classe financeira? Vamos ver o que é isso? Antigamente, turma, era dividida em classe alta, né? Média e baixa. Hoje é diferente. É dividida somente em duas classes, alta e baixa. Né? Nós somos separados, sim, pelo nosso poder aquisitivo financeiro, tá? É aquela assim, eu tenho mais, eu vou me separar daquele que tem menos. Infelizmente, o Brasil é assim, não é verdade? Continuando. Classe social. São vários valores culturais, crenças e ideias que o indivíduo traça para a sua vida e não se julga pela situação financeira. Se nós somos, né, eu falei anteriormente que somos separados pela classe do poder executivo. E já na classe social, nós temos aqui uma vida, né, viva a dia, eu botei até um exemplo assim, viva a vida, né, a cada dia. Nós temos que ser melhor a cada dia. Nós não podemos deixar essa classe social separar nós, não é verdade? Dessa colocação nessa cultura, tá? Continuando. Comunidade e sociedade. A comunidade é um grupo social. É a cultura e geralmente, tradicionalmente e homogênea, passa de pai para filho. É resistente a influências externas, resistente a uma nova visão, ou seja, tudo que a gente planta, a gente escolhe. Nós temos uma família estruturada, né? Uma base familiar. Aqui tá aqui, ó, as favelas. Antigamente falava as favelas, agora, né, as comunidades. Então, nós temos que estar dispostos a essa geração. Passa de pai para filho. Sim, eu hoje sou mãe. Mas aquilo que a minha mãe me ensinou, os conceitos básicos que a minha mãe me ensinou, eu vou passar para minha filha, eu vou passar para o meu filho, tá? É isso que quer dizer pai e filho, mãe e filha, avô, avó,
com seus netos, não é isso? Vai passando de geração em geração. Continuando, a sociedade é abrangente de morais e independente de religião, crenças e política. Ou seja, exemplo, sociedade brasileira. O alicerce familiar é o respeito, o alicerce familiar. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença. Todos nós temos que respeitar, né? Respeitar a sua crença, respeitar cada um. Deus é o Deus do mundo, que criou eu, que criou você, independente de religião, não é verdade? Mas eu tenho que respeitar a sua, assim como você tem que respeitar a minha, tá bom? 7. Status sociais e papel social. Status social corresponde à posição status em que o indivíduo ocupa em um grupo social ou na sociedade. Essa posição é relativa e é ocupada por outro indivíduo. Por exemplo, dentro de casa, minha mãe tem o maior status do que eu também, como mãe. Ou seja, dentro de casa, dentro de casa, minha mãe tem o maior status do que eu, que também sou mãe. Ou seja, a minha mãe, ela me passou uma cultura, ela me passou um respeito, mas eu, como mãe, ela tem que respeitar a minha opinião como educadora do meu filho. Como educar o meu filho, como corrigi-lo. E até mesmo também, turma, eu botei outros exemplos aqui. O financeiro, às vezes eu, que sou filha, tenho um poder aquisitivo maior do que a minha mãe, não é verdade? Mas mesmo assim, eu tenho que ajudar a minha mãe a se financeiramente. Eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tá? O papel, isso quer dizer status sociais. E o papel social, turma? Cada pessoa assume vários papéis no seu contexto de vida. Exemplo, eu sou casada e sou esposa. Tenho filhos, papel de mãe. Profissional, papel de professora. Eu botei até um que eu uso muito para minha vida. Permita-se ser feliz, não perdendo a sua essência. Eu uso muito isso na minha vida. Então, eu botei esse exemplo aqui para vocês. Você tem o seu papel, né, de filha, cuidando da sua mãe, dos seus pais. Você tem a sua profissão, seja a melhor profissional possível. Eu amo a minha profissão, então eu tento ser, a melhor professora, trazer o conhecimento, buscar para vocês, ensinar vocês a buscar o conhecimento, a crescer cada vez mais, tá bom? Isso que quer dizer esse papel social. Sociologia e trabalho pedagógico. O que quer dizer isso? A educação não acontece só na escola. Talvez nem seja a educação escolar a que mais influencia no desenvolvimento do indivíduo. E o que tem a ver a sociologia com a educação escolar? Muito, pois a escola não está isolada em relação à comunidade e a que ela está inserida. A escola é até certo ponto reflexo das condições e das exigências estabelecidas pela sociedade. Ou seja, sendo amplo, né, sociedade, sentido amplo, e pela comunidade, sentido restrito.
eu costumo dizer que nós temos que se adaptar na sociedade que vivemos, dançar conforme a música. A escola que está em comunidade, ela tem que ver o que está em torno dela para fazer o seu currículo ou adaptar o seu currículo à maneira que aquela comunidade traz pra gente e que a escola está inserida, tá bom? Sociologia da educação e as 3 áreas de estudo: nível particular, intermediário e geral. O que é cada um desses? Nível particular, a organização social na sala de aula. Como eu comporto com vocês? É essa troca de conhecimentos que vocês trazem para mim e eu trago para vocês. Tá? Essa inter-relação. Intermediário, interação entre a escola e a comunidade em que está inserida. Eu já falei isso para vocês, né? A escola e a comunidade, como é, a gente tem que mais ter um olhar crítico e mesmo assim ajudador para ajudar essa comunidade a vencer. Nível mais geral, a educação relacionada com a sociedade, ou seja, o professor tem que ter a leitura de mundo, se inteirar por tudo que o cerca, para poder utilizar em discussões de sala de aula. Sim, observar o mundo. Vocês trazem uma bagagem de conhecimento riquíssima, que é a vivência de vocês, assim como diz o Paulo Freire. E eu, como professor, eu tenho que estar atualizada para trazer as coisas os assuntos mais fundamentais da sociedade para vocês e gerar um debate em sala de aula sobre isso, tá bom? Beijos, turma! Espero que vocês tenham gostado do nosso módulo, da nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Semana que vem é a nossa prova na plataforma e entrega de trabalho. Turma, se organizem, não deixa para cima da hora para entregar o trabalho, entreguem o trabalho, tá bom? É de suma importância, tá? Para juntarmos com a prova, tá? Beijos, leiam a apostila, estudem, porque a nossa prova nada mais é que as nossas aulas e a nossa apostila, tá? Beijos, fiquem com Deus. Tchau!